E agora passo a apresentar o professor Luiz Roberto Barroso, cuja notável oratória sempre encanta todas as plateias às quais se dirige. O professor Luiz Roberto Barroso é professor titular da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, professor visitante da Universidade de Brasília, professor visitante da Universidade de Poitiers, na França, e na Universidade Wrocław, da Polônia. Visita em escola na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, e mestre pela Universidade de Yale. O professor versará sobre o tema responsabilidade do Estado pelo exercício de competências normativas. Professor, o senhor tem a palavra. Caro presidente dessa mesa, Dr. Rafael Valim, os queridíssimos amigos, professora Veida Zancaner, professor Clemerson Merlin Cleve, professora Regina Ferrari, meus caros amigos, querido professor Márcio Camarosano, a quem agradeço o honroso convite, querido professor Celso Antônio Bandeira de Mello, meus caros amigos, eu tenho muito prazer de estar aqui e de compartilhar algumas ideias e algumas reflexões sobre o tema da responsabilidade do Estado por ato normativo. Gostaria de começar, talvez, impugnando a afirmação da professora Regina Ferrari de que ela seja a decana dos professores de Direito Constitucional. Primeiro, porque as aparências não confirmam isso. Quando a professora Regina disse que era a decana, eu me lembrei de um episódio que me ocorreu algumas semanas atrás, em que uma senhora de grande merecimento, muito distinta, e a quem eu quero muito bem, e que não está presente, ela me procurou e me disse: doutor Barroso, eu estou concorrendo a essa vaga no Supremo Tribunal Federal, que é uma vaga de mulher, e eu tenho uma chance real, mas eu estou precisando da ajuda profissional do senhor. Eu disse: pois não, o que eu posso ajudá-la? É que eu tenho 67 anos. O senhor tem uma tese para mim? Eu disse: tenho. Mente. A senhora diga que tem 54, as aparências confirmam, eu acredito, se colar, colou. Eu acho que não colou, Regina. Certamente você não parece ser a decana dos professores de Direito Constitucional. O tema que nos reúne aqui, da responsabilidade civil do Estado por atos normativos, dentro desse painel geral de responsabilidade civil. Como todos bem sabem, a responsabilidade civil no Brasil, do Estado, ela passou por etapas que é de todos bem conhecida, desde a irresponsabilidade, na perspectiva do Estado absolutista, passando pela responsabilidade subjetiva e chegando a responsabilidade objetiva, tal como ela se materializa hoje no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição. E há um razoável consenso na doutrina de que a ideia de responsabilidade objetiva do Estado, ela se aplica certamente para as ações do Estado, para as condutas comissivas do Estado. Mas há também uma percepção doutrinária majoritária de que, na hipótese de omissão, a responsabilidade do Estado é uma responsabilidade subjetiva, como pensa boa parte da doutrina, inclusive, e notadamente, o professor Celso Antônio Bandeira de Mello. E se posso fazer um registro público de agradecimento, quando alguém tiver uma causa muito difícil na vida e ninguém estiver do seu lado, arrisque um telefonema para o professor Celso Antônio, porque pode fazer uma grande diferença na sua vida. Pois bem, o nosso tema é o da responsabilidade do Estado pelo exercício de competências normativas. E aqui é interessante observar que, normalmente, quando se pensa em responsabilidade do Estado, o que se tem em linha de conta é a responsabilidade do Poder Executivo, é a responsabilidade da administração pública, ou a responsabilidade pela prática de atos administrativos típicos. E o que esse painel teve de muito singular foi
botar um certo foco em aspectos menos explorados da responsabilidade civil do Estado, como a questão dos planos econômicos, a questão do direito ambiental e, mais especificamente, a responsabilidade por ato jurisdicional, tema espinhoso que coube ao professor Clemerson, e a responsabilidade por ato normativo, mais espinhoso ainda, que coube a mim mesmo explorar. Portanto, quando se fala em responsabilidade por ato normativo, a primeira observação que se deve fazer é que também aqui é possível segregar a responsabilidade pela efetiva edição de um ato normativo, seja uma lei, seja um regulamento, seja um ato praticado por uma agência reguladora ou por algum conselho de fiscalização, de um lado, atos comissivos, e a responsabilidade pela omissão normativa, pela não edição de um determinado ato em circunstâncias em que esta edição seria exigida. Começamos, portanto, pela responsabilidade pela efetiva edição de um ato normativo. Uma razoável quantidade de autores defende a tese de que não existiria responsabilidade do Estado por ato legislativo por um conjunto de razões, das quais se podem destacar duas. A primeira, o Estado, no exercício do seu poder de império, ele pode sempre, um parênteses, queridíssima professora Alice Borges, é uma honra e um privilégio tê-la aqui na plateia, e então fiz a menção inicial, porque estou ficando velho, jovem aqui mesmo é a senhora. Viu? Mas dizia eu, a boa parte dos doutrinadores sustenta, em primeiro lugar, que quando o Estado edita uma norma agindo no exercício do seu poder de império, ele não estaria sujeito à responsabilização, porque não há direito adquirido à não inovação na ordem jurídica, não há direito adquirido a regime jurídico e, consequentemente, inexistiria a responsabilidade do Estado. Primeiro argumento. E o segundo argumento é o argumento de que uma norma geral e abstrata, como é a lei, como é o poder normativo em sentido material, jamais seria suscetível de lesar um direito subjetivo e individual, consequentemente suscitando a possibilidade de responsabilização civil. Não obstante esses argumentos tenham alguma plausibilidade, o conhecimento convencional hoje, de uma maneira geral, admite sim a responsabilização do Estado por ato normativo em pelo menos 3 linhas de situação. A primeira delas é que, muitas vezes, o ato aparentemente normativo é, na verdade, um ato de aplicabilidade direta e imediata, que produz efeitos concretos e, consequentemente, suscetível de lesar situações subjetivas. Embora a doutrina costume destacar esta hipótese, a verdade é que uma lei de efeitos concretos não é, em sentido material, um ato normativo. Uma lei de efeitos concretos é, em sentido material, um ato tipicamente administrativo. Mas as duas outras situações claramente identificam atos normativos suscetíveis de gerar responsabilização civil. A segunda delas, nesse elenco, portanto, é que, muitas vezes, uma lei válida, legitimamente editada, pode impor um ônus excessivo, um ônus particularizado e exacerbado sobre uma determinada pessoa. E, nesta hipótese, a que a professora Veida se referiu como um ônus anormal ou um dano anormal e especial, mesmo a conduta legítima do Estado pode sim gerar uma pretensão indenizatória pelo princípio, pelo pressuposto geral de que, se a atuação do Estado é inspirada pelo interesse público e se aquela providência que lesou a situação específica de alguém é do interesse da coletividade, a coletividade deve reparar o sofrimento particularizado sofrido por aquela pessoa. É o que alguns autores referem como sendo a teoria do sacrifício especial. E, portanto, se há uma modificação de uma situação jurídica e o proprietário de um imóvel que tinha uma potencialidade econômica sofre as circunstâncias de se tornar aquela área não edificante e, portanto,
ele que tinha um projeto de edificação ali não pode mais concretizá-lo, em muitas circunstâncias, sim, ele terá direito a uma pretensão indenizatória. Como, da mesma forma, alguém que pretendesse fazer a exploração de uma determinada propriedade agrícola, se o poder público, no interesse da coletividade, institui uma reserva florestal e, portanto, retirando o valor econômico daquela propriedade para aquele indivíduo, em certas circunstâncias, ele poderá ter uma pretensão indenizatória. É muito difícil estabelecer um parâmetro geral em abstrato. Portanto, é preciso examinar a situação concreta para determinar em que circunstâncias aquilo é uma limitação administrativa legítima e em que circunstâncias aquilo é uma intervenção praticamente expropriatória num direito de propriedade ou em qualquer direito daquele indivíduo. Portanto, eu diria verdadeiramente, quando se tratar de um ato normativo material, a primeira hipótese de possibilidade de responsabilização do Estado é quando o ato, mesmo sendo lícito, causar um ônus desproporcional sobre uma pessoa em particular. E a segunda hipótese mais convencional e tradicional em que se admite a responsabilização do Estado por ato normativo é quando se trata de lei incompatível com a Constituição, quando se trata de lei inconstitucional, de cuja aplicação que eventualmente tenha ocorrido, tenha resultado um dano, um prejuízo, uma consequência negativa para um determinado indivíduo. Alguns autores sustentam que, para haver responsabilidade civil por ato normativo declarado inconstitucional, seria exigível previamente a declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal daquele ato. Com o respeito devido e merecido, essa não me parece ser a melhor posição, porque o indivíduo não tem acesso direto ao Supremo Tribunal Federal para obter a declaração de inconstitucionalidade daquela lei. E, portanto, você não pode condicionar um direito constitucional, um direito subjetivo, uma pretensão legítima, a uma providência em relação à qual o indivíduo não tem iniciativa. É claro que, se o Supremo Tribunal Federal declarar que a lei é inconstitucional, já inequivocamente tendo causado o dano, haverá o dever de indenizar. Mas, mesmo que a matéria não tenha chegado ao Supremo, ou não tenha chegado ao Supremo ainda, me parece fora de dúvida que existe, sim, o dever de indenizar se a lei inconstitucional tiver causado um dano particularizável. Eu aqui gostaria de fazer uma observação que me parece muito importante, a propósito de responsabilidade por ato normativo.